A luz da cozinha piscou 3 vezes antes de apagar de vez. Fiquei ali parada, com a mão ainda no interruptor, sentindo o cheiro de café requentado misturado com o mofo que subia do ralo da pia. Eram 7h30 da manhã de uma terça-feira comum em Copacabana, e meu filho de 17 anos acabará de me fazer a pergunta que eu fingiria não ter ouvido pelos próximos 20 minutos, enquanto arrumava a mesa do café como se nada tivesse acontecido. Mãe, como é não servir mais para nada? Ele não gritou. Não bateu a porta. Disse isso olhando direto nos meus olhos, com aquela calma assustadora que ele herdou do pai, enquanto eu tentava explicar por que não podia pagar a mensalidade do curso de inglês dele naquele mês. Outra vez. A terceira seguida, para ser exata. Vi o canto da boca dele tremer, não de raiva, mas daquela decepção que dói mais que qualquer grito. Então ele pegou a mochila, passou por mim como se eu fosse um móvel velho encostado na parede, e saiu. Fiquei sozinha naquele apartamento de 2 quartos onde morávamos desde que ele tinha 5 anos. As paredes com infiltração formavam mapas de países que eu nunca visitaria. A geladeira roncava um barulho irregular que me acordava toda madrugada às 13h20. Eu conhecia cada mancha, cada rachadura, cada promessa não cumprida que esse lugar guardava. Mas naquela manhã, depois daquela frase, foi como se eu visse tudo pela primeira vez. Ou pela última. Sentei no sofá surrado e comecei a chorar. Não aquele choro delicado de filme, mas o tipo que entorta a cara e saem soluços que parecem vir do estômago. Chorei porque ele tinha razão. Chorei porque nos últimos 3 anos, desde que perdi o emprego de coordenadora administrativa, eu vinha me transformando em sombra. Trabalhava como diarista 4 vezes por semana, ganhava R$ 1.400 por mês, e ainda fazia uns bicos de manicure aos sábados que me rendiam mais 200 e poucos. O aluguel comia 900. Luz, gás, água, mais 300. Comida, remédios para minha pressão, o caderno e as canetas dele para a escola pública. As contas nunca fechavam. E o inglês, aquele maldito curso de inglês que ele precisava para tentar uma bolsa de programação, custava 320 por mês. R$ 320 que separavam meu filho de um futuro melhor e que eu simplesmente não conseguia juntar. Limpei o rosto com a barra da camiseta velha que eu usava para dormir e ainda estava vestindo. Olhei pro celular. 8 da manhã. Eu tinha uma casa para limpar às 9 na Gávea, 2 conduções de distância. Levantei, tomei banho frio porque o gás tinha acabado na semana anterior, vesti a calça jeans e a blusa branca que usava para trabalhar, prendi o cabelo. No espelho do banheiro, uma mulher de 52 anos me encarou de volta. Quando foi que eu tinha ficado tão cansada? Quando foi que as rugas ao redor dos meus olhos tinham se transformado em sulcos fundos? Quando foi que eu tinha começado a desaparecer? Peguei o ônibus lotado. Fiquei de pé, espremida entre um homem que cheirava suor azedo e uma mulher que falava alto no telefone sobre uma festa que daria no fim de semana. Enquanto o ônibus chacoalhava na Rebouças, eu pensava naquela pergunta. Como é não servir mais para nada? Meu filho não inventou aquilo do nada. Eu mesma tinha dito coisas parecidas nos últimos meses, sempre em tom de brincadeira, sempre seguidas de um sorriso torto. Ah, sua mãe tá velha, não serve mais para muita coisa. Quem vai querer contratar uma mulher da minha idade? Eu já dei o que tinha que dar nessa vida, filho. Frases soltas que eu jogava no ar como quem joga uma moeda num poço seco, sem esperar nada de volta. Mas ele tinha escutado. Ele tinha guardado. E agora tinha devolvido, embrulhado naquela pergunta que era metade curiosidade, metade condenação. Cheguei na casa da Gávea às 9h05. A patroa, Dona Teresa, uma senhora de uns 70 anos que morava sozinha desde que o marido morreu, me recebeu com o sorriso gentil de sempre. Ela era diferente das outras. Nunca me chamou de moça, sempre pelo nome. Oferecia café, perguntava do meu filho. Naquele dia, enquanto eu passava o pano no chão da sala, ela sentou na poltrona com uma xícara de chá e começou a conversar. Mariana, você parece diferente hoje. Aconteceu alguma coisa? Pensei em mentir, em dizer que estava tudo bem, que era só cansaço. Mas alguma coisa dentro de mim rachou. Talvez tenha sido a delicadeza na voz dela. Talvez tenha sido o fato de que eu não tinha mais nada a perder. Larguei o pano no balde, sentei no chão mesmo, e contei. Contei da pergunta do meu filho. Contei dos 3 anos catando trabalho. Contei das entrevistas onde eu era sempre muito qualificada ou não exatamente o perfil que buscamos. Contei das noites em claro fazendo conta que nunca fecha.
Contei de como eu me sentia invisível, como se o mundo tivesse decidido que mulheres da minha idade simplesmente deixam de importar. Dona Teresa me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela levantou, foi até a cozinha, voltou com 2 xícaras de chá e sentou no chão comigo. Ali, no piso frio da sala dela, 2 mulheres de gerações diferentes tomaram chá e ficaram quietas por alguns minutos. Você sabe o que eu fazia antes de casar? Ela perguntou de repente. Confessei que não. E eu era estilista. Trabalhei com moda por quase 20 anos. Tinha um ateliê pequeno na Tijuca, fazia roupas sob medida. Era boa, Mariana. Muito boa. Ela soprou o chá e continuou. Casei aos 42. Meu marido queria que eu parasse de trabalhar. Dizia que não precisava, que ele ganhava bem, que mulher casada devia cuidar da casa. Eu amava aquele homem, então parei. Vendi o ateliê, guardei as máquinas no depósito, virei dona de casa. Quando ele morreu, há 6 anos, sabe o que descobri? Que ele tinha deixado dívidas enormes. O apartamento ficou para mim, mas quase sem móveis, porque precisei vender tudo. E sabe o que mais descobri? Ela me olhou com aqueles olhos azuis desbotados, mas firmes, que eu ainda sabia costurar. Ela levantou, me pediu para segui-la. Fomos até um dos quartos que eu nunca tinha entrado. Lá dentro, 3 máquinas de costura, rolos de tecido, manequins, uma mesa enorme coberta de moldes e desenhos. O lugar cheirava a lavanda e a possibilidade. Recomecei aos 68, Mariana. Faço roupas sob encomenda de novo. Não é o que era antes, mas paga as contas e me faz sentir viva. Você entende o que estou dizendo? Entendi. Mas ao mesmo tempo, não entendi nada. Dona Teresa, eu não tenho uma habilidade assim. Não sei fazer nada especial. Ela sorriu daquele jeito que professoras sábias sorriem quando sabem que o aluno ainda não enxergou o óbvio. Você acha que limpar casa é não saber fazer nada especial? Mariana, você transforma ambientes. Você entra numa casa bagunçada e sai deixando ela respirável. Isso é habilidade. A questão não é o que você sabe fazer. É o que você está disposta a fazer com o que sabe. Naquele momento, algo começou a se mover dentro de mim. Era pequeno, quase imperceptível, como uma semente rachando sob a terra. Voltei para casa naquela tarde com a cabeça zunindo. Meu filho ainda não tinha voltado da escola. Sentei na mesa da cozinha, peguei um caderno velho dele e comecei a escrever. Fiz uma lista de tudo que eu sabia fazer. Não habilidades grandiosas, apenas coisas comuns. Limpar, organizer, cozinhar bem, fazer unha, conversar com pessoas, resolver problemas práticos. Quanto mais eu escrevia, mais a lista crescia. Quando terminei, tinha 2 páginas cheias. Então comecei outra lista. Coisas que eu queria aprender. Ao lado de cada item, coloquei por quê. Quero aprender a usar computador melhor. Por quê? Porque talvez eu consiga trabalhar com algo além de faxina. Quero aprender a fazer bolos decorados. Por quê? Porque talvez eu consiga vender. Quero aprender a me valorizar. Por quê? Porque meu filho precisa ver que a mãe dele não desistiu. Essa última linha ficou tremida na página. Sublinhei 3 vezes. Se você já sentiu que não serve mais para nada, se já ouviu essa frase ecoando dentro da sua cabeça ou na boca de alguém que você ama, deixe um like aqui. Porque o que aconteceu depois mudou tudo. Meu filho chegou às 6 da tarde. Entrou, jogou a mochila no sofá, foi direto pro quarto. Bati na porta. Ele demorou para abrir. Quando abriu, tinha os olhos vermelhos. Tinha chorado também. Meu coração se espremeu, mas eu não podia desmoronar. Não dessa vez. Preciso te mostrar uma coisa. Ele revirou os olhos, mas me seguiu até a cozinha. Mostrei as listas. Ele leu em silêncio. Quando terminou, olhou para mim confuso. E daí, mãe? E daí que você me fez uma pergunta hoje de manhã? E eu vou te responder. Como é não servir mais para nada? Eu não sei, filho. Porque eu sirvo. Talvez não do jeito que eu queria. Talvez não do jeito que você queria. Mas eu sirvo. E vou provar para você. Vou provar para mim mesma. Ele ficou me encarando. Por um segundo, achei que ele fosse rir, jogar aquilo na minha cara, sair. Mas não.
Ele puxou a cadeira, sentou do meu lado e perguntou, com a voz pequena: Como? Essa palavra, tão simples, tão curta, carregava tudo: esperança e descrença, medo e curiosidade, amor e raiva misturados. Ainda não sei exatamente, mas vou descobrir. Você topa descobrir comigo? Ele não respondeu na hora. Ficamos ali, sentados na cozinha, com as listas entre nós como uma ponte frágil sobre um abismo. Então ele pegou a caneta, virou a folha e escreveu uma palavra: topo. Fim do bloco 1. Me confirme para eu continuar com o bloco 2. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. 5:30 da manhã, ainda escuro lá fora, e eu já estava sentada na cama com o coração acelerado. Não era ansiedade ruim. Era aquela energia nervosa de quem está prestes a pular de um lugar alto sem saber exatamente onde vai cair, mas decidiu pular mesmo assim. Fiz café, um luxo que eu racionava, mas naquele dia merecia. O cheiro encheu o apartamento pequenininho e me deu coragem. Liguei o computador velho que meu filho usava para fazer trabalhos da escola. A máquina demorou 3 minutos para ligar, fazendo um barulho de ventilador enguiçado. Abri o navegador e comecei a pesquisar. Como ganhar dinheiro com limpeza. Serviços de organização profissional. Microempreender individual. Fiquei 4 horas ali, pulando de site em site, anotando tudo num caderno. Descobri que existiam pessoas que ganhavam a vida organizando a casa dos outros. Não só limpando, mas ensinando a desapegar, a arrumar armários, a transformar espaços. Descobri que dava para abrir um MEI de graça. Descobri que eu podia ter um CNPJ, emitir nota, ser uma empresa. Mariana Souza dos Santos. Uma empresa. A ideia era tão absurda e tão perfeita ao mesmo tempo que comecei a rir sozinha na frente daquela tela azulada. Meu filho saiu do quarto com cara de sono, me viu rindo e franziu a testa. Mãe, você tá bem? Melhor do que estive em 3 anos, filho. Mostrei para ele o que tinha descoberto. Ele sentou ao meu lado, ainda de pijama, com aquele cabelo espetado de quem acabou de acordar, e começou a navegar pelos sites comigo. Foi ele quem encontrou os vídeos no YouTube de pessoas ensinando a criar perfil comercial nas redes sociais. Foi ele quem sugeriu que eu tirasse fotos do antes e depois das casas que eu limpava. Foi ele quem disse, com uma empolgação tímida que eu não via há meses: Mãe, você podia ter um Instagram. Tipo, mostrando seu trabalho. As pessoas curtem essas coisas. A ideia me apavorou e me fascinou. Eu mal sabia usar o WhatsApp direito. Mas se meu filho de 17 anos achava que dava, talvez desse mesmo. Naquele dia, eu tinha 2 casas para limpar. A primeira era de uma família na Lagoa, um apartamento enorme com 3 banheiros e uma cozinha maior que minha sala e quarto juntos. Antes de começar, fiz uma coisa que nunca tinha feito. Tirei fotos. Foto da pia cheia de louça. Foto da sala com brinquedos espalhados. Foto do banheiro com roupas no chão. Senti vergonha, como se estivesse invadindo a privacidade deles, mas a dona da casa, uma mulher jovem que trabalhava em casa e vivia estressada, riu quando viu. Tira mesmo, Mariana. Às vezes eu nem acredito na bagunça que a gente faz. Limpei aquela casa como sempre limpava. Com cuidado, com atenção aos detalhes, dobrando as toalhas direitinho, deixando os produtos de higiene alinhados, passando pano até nos rodapés que ninguém olha. Mas dessa vez, quando terminei, tirei outras fotos. A pia brilhando. A sala arrumada com as almofadas no lugar. O banheiro cheirando a lavanda. Voltei para casa no fim da tarde exausta, mas carregando no celular 12 pares de fotos. Meu filho chegou pouco depois. Jantamos macarrão com molho de tomate, a refeição mais barata que eu conseguia fazer render, e depois sentamos no sofá. Ele pegou meu celular, criou um perfil no Instagram para mim em 5 minutos e começou a postar as fotos. Escreveu legendas simples. Antes e depois de uma tarde de trabalho. Transformar ambientes é minha especialidade. Não tinha filtro caro. Não tinha edição profissional. Era só o trabalho cru, honesto, real. Publicamos às 8 da noite de uma quarta-feira. Eu fui dormir achando que ninguém ia ver. Acordei com 17 curtidas. 17. Pode parecer pouco, mas para mim era o mundo inteiro. Eram 17 pessoas que tinham parado para olhar o que eu fazia. Meu filho checou o perfil antes de ir para a escola e gritou da sala: Mãe,
você tem 23 seguidores. 23 pessoas que eu não conhecia tinham decidido me acompanhar. Seguir o trabalho de uma faxineira de 52 anos de Copacabana. Comecei a chorar de novo, mas era um choro diferente. Era alívio. Era esperança. Durante aquela semana, continuei postando. Todo dia, antes e depois. Comecei a escrever legendas maiores, contando um pouco do processo. Esse armário de cozinha levou 2 horas para organizar. Separei tudo por categoria e uso. Agora a dona da casa encontra tudo em segundos. As pessoas começaram a comentar. Que trabalho lindo! Você atende em que região? Quanto você cobra? Na sexta-feira daquela semana, recebi uma mensagem privada. Uma mulher chamada Patrícia, moradora da Tijuca, perguntava se eu fazia consultoria de organização. Ela não queria só limpeza. Queria que eu fosse até a casa dela, olhasse os ambientes e ensinasse ela a se organizar. Pagaria R$ 200 por 3 horas de trabalho. R$ 200 por 3 horas. Eu ganhava 150 por 8 horas de faxina pesada. Tremi quando digitei a resposta. Sim, eu faço. Podemos marcar. Marcamos pro sábado seguinte. Passei a semana apavorada. Assisti a 30 vídeos no YouTube sobre organização profissional. Aprendi sobre o método KonMari, sobre categorização, sobre descarte consciente. Fiz Ana tacos. Perdi o sono. Meu filho percebeu meu nervosismo na sexta-noite e sentou comigo na cozinha. Mãe, você tem medo de quê? De chegar lá e não saber o que fazer. De ela perceber que eu não sou profissional de verdade. Ele segurou minha mão. As mãos dele tinham ficado grandes, de homem, mas ainda eram macias. Você limpa e organiza casas há 3 anos. Antes disso, você coordenava uma empresa inteira. Você é profissional. Você sempre foi. Só não tinha colocado esse nome no que fazia. Essa frase me desarmou. Meu filho, que uma semana atrás tinha me perguntado como era não servir para nada, agora me lembrava do meu valor. Abracei ele ali mesmo, na cozinha apertada, e agradeci baixinho. No sábado, peguei 2 ônibus até a Tijuca. Patrícia me recebeu num apartamento de classe média, 3 quartos, bem decorado mas visivelmente caótico. Roupas acumuladas no quarto, cozinha com panelas empilhadas sem critério, papéis espalhados pela mesa da sala. Ela tinha uns 35 anos, trabalha como advogada e parecia constantemente cansada. Mariana, eu gosto de organização, mas não consigo manter. Sempre volta a bagunça. Não sei o que fazer. Respirei fundo e comecei. Fui com ela de cômodo em cômodo. Fiz perguntas. Você usa essa panela? Essas roupas ainda servem? Esses papéis são importantes? A cada pergunta, ela ia percebendo o quanto acumulava coisas sem necessidade. Ensinei ela a separar por categoria. Ensinei sobre a regra dos 3 meses. Se você não usou em 3 meses, provavelmente não precisa. Ensinei truques simples de dobra, de aproveitamento de espaço, de rotina de manutenção. 3 horas passaram voando. Quando terminei, o apartamento não estava impecável, mas ela tinha um plano. Tinha caixas separadas para doação. Tinha gavetas reorganizadas. Tinha esperança nos olhos. Mariana, você salvou minha vida. Sério. Posso te recomendar pros minhas amigas. Saí de lá com R$ 200 no bolso e o coração batendo forte. Passei num caixa eletrônico e depositei R$ 100 direto na conta do curso de inglês do meu filho. Mandei uma mensagem para ele. Mensalidade desse mês paga. Sua mãe serve para alguma coisa assim. Ele respondeu com um emoji de coração. Aquilo foi só o começo. Patrícia realmente me indicou. Em 2 semanas, eu tinha mais 4 clientes de consultoria de organização. Continuei fazendo as faxinas, porque o dinheiro ainda era necessário, mas agora tinha outra fonte de renda. Abri meu MEI. Levei uma tarde inteira no computador, com meu filho me guiando, mas consegui. Virei oficialmente MS Organização e Limpeza Profissional. Imprimi o certificado e coloquei na parede da cozinha. Toda vez que eu passava por ali, lia meu nome oficial. Mariana Souza dos Santos. CNPJ. Empresa. 1 mês depois daquela pergunta do meu filho, eu estava sentada na mesa da cozinha fazendo contas. Mas eram contas diferentes.
Pela primeira vez em 3 anos, as receitas eram maiores que as despesas. Não era uma fortuna. Eram só R$ 400 a mais. Mas eram R$ 400 que significavam segurança. Significavam que eu podia comprar gás sem ter que escolher entre isso e comida. Significavam que o curso de inglês do meu filho estava garantido. Significavam que eu estava renascendo. Meu filho entrou na cozinha, viu os papéis espalhados e o sorriso no meu rosto. Deu certo, né, mãe? Tá dando certo, filho. Aos poucos, mas tá. Ele sentou do meu lado, pegou uma das anotações que eu tinha feito sobre próximos passos. Queria fazer um curso online de personal organizer. Queria comprar algumas ferramentas profissionais de limpeza. Queria, talvez, alugar um espaço pequeno um dia para dar aulas presenciais de organização. Você tá sonhando de novo, ele disse baixinho. E era verdade. Eu estava. Depois de tanto tempo apenas sobrevivendo, eu estava sonhando de novo. E sabe o que é mais incrível? Meu filho estava sonhando comigo. Se você também já teve que recomeçar, já teve que provar seu valor quando ninguém mais acreditava, se inscreve no canal. Porque a parte mais incrível dessa história ainda tá por vir. Fim do bloco 2. Me confirme para eu continuar com o bloco 3. 3 meses depois, meu Instagram tinha 480 seguidores. Parecia pouco perto daqueles perfis de milhões, mas para mim era uma comunidade. Gente real que comentava, que perguntava, que compartilhava suas próprias histórias de recomeço. Eu respondia a cada comentário, cada mensagem. Cada pessoa que me procurava era tratada como se fosse a única. Foi numa dessas mensagens que tudo mudou de novo. Era uma segunda-feira à noite. Eu tinha acabado de jantar com meu filho. Ele estava fazendo lição de inglês na mesa da cozinha, e eu checava o celular distraída quando vi a mensagem de uma tal Mônica Ribeiro. Mariana, adorei seu trabalho. Sou dona de uma empresa de treinamento corporativo. Estamos planejando um projeto sobre equilíbrio vida-trabalho e queríamos incluir um módulo sobre organização de espaços domésticos. Você teria interesse em desenvolver esse conteúdo conosco? Podemos conversar melhor. Li 3 vezes. Empresa de treinamento corporativo. Desenvolver conteúdo. Meu coração acelerou tanto que tive que respirar fundo para não passar mal. Mostrei para o meu filho. Ele largou a caneta e abriu um sorriso enorme. Mãe, isso é sério. Responde. Respondi com as mãos tremendo. Marcamos uma videochamada para quarta-feira. Passei 2 dias me preparando. Assisti mais vídeos. Li artigos. Anotei ideas. Pratiquei o que ia falar na frente do espelho. Meu filho chegou a rir de mim ensaiando, mas percebi que ele estava orgulhoso. Na quarta, às 2 da tarde, sentei na frente do computador. Mônica era uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto, óculos de grau, sorriso profissional mas genuíno. Ela me explicou o projeto. A empresa dela dava treinamentos para grandes corporações sobre produtividade e bem-estar. Queriam criar um módulo novo ensinando os funcionários a organizarem suas casas para reduzirem estresse e aumentarem foco. Precisavam de alguém que entendesse do assunto de verdade, não só de teoria. Vi seus vídeos, Mariana. Você não só organiza, você transforma. E faz isso de um jeito que qualquer pessoa consegue entender e aplicar. É exatamente o que precisamos. Minha voz saiu meio trêmula quando perguntei o que exatamente ela esperava de mim. Queremos que você crie um curso de 4 horas, dividido em módulos. Pode ser gravado, você faz no seu tempo. Nós vamos editar e integrar com o resto do programa. Pagamos R$ 3.000 pelo pacote completo. R$ 3.000. Eu ganhava isso em quase 2 meses de trabalho. Ela estava oferecendo por um curso que eu gravaria em casa. Demorei para responder. Não porque estava em dúvida, mas porque estava tentando não desabar em lágrimas na frente dela. Uaceto. Ótimo. Expliquei que tinha um celular razoável e meu filho entendia de edição básica. Ela pareceu satisfeita. Quando desliguei a chamada, fiquei sentada em silêncio por 1 minuto inteiro. Depois gritei. Gritei mesmo, do fundo do peito, um grito de vitória que fez meu filho vir correndo do quarto achando que tinha acontecido alguma tragédia. Mãe, que foi? Conte. Ele me abraçou. Ali, naquele apartamento pequeno e surrado, nós 2 pulamos e rimos e choramos juntos como não fazíamos desde que ele era criança.
Nos dias seguintes, trabalhamos juntos no roteiro do curso. Eu ditava as ideias, ele organizava no computador. Dividimos em 4 módulos: organização de cozinha, organização de quartos e guarda-roupas, organização de papéis e documentos e manutenção de rotinas. Cada módulo tinha teoria, exemplos práticos, exercícios. Meu filho sugeriu que eu usasse nossa própria casa como exemplo. As pessoas vão se identificar mais se virem um lugar real, não um apartamento de revista. Ele tinha razão. Gravamos tudo aqui. Eu mostrava nosso armário pequeno, nossa cozinha apertada, nossos desafios reais. Falava sobre como organizei nossos documentos numa caixa que custou R$ 10. Sobre como reaproveitar potes de vidro para armazenar mantimentos. Sobre como fazer uma rotina de limpeza de 20 minutos por dia que mantém tudo sob controle. Era simples. Era verdadeiro. Era nós. Meu filho gravou, editou, colocou legendas. Trabalhou nisso toda a noite durante uma semana depois da escola. Não reclamou uma vez. Eu via ele concentrado na frente da tela, ajustando cortes, sincronizando o áudio, e meu coração transbordava. Aquele menino que tinha me perguntado como era não servir para nada agora era meu parceiro. Minha equipe. Entregamos o material com 3 dias de antecedência. Monica adoro. Mariana, isso está perfeito. Exatamente o que queríamos. Autêntico, acessível, prático. Vou recomendar você para outros projetos. O pagamento caiu na minha conta numa sexta-feira. R$ 3.000. Sentei na cama e fiquei olhando pro extrato no celular. R$ 3.000 que eu tinha ganhado usando meu conhecimento. Minha experiência. Minha voz. Chorei de novo. Eu chorava muito ultimamente, mas agora eram lágrimas boas. Chamei meu filho. Mostrei o extrato. Filho, lembra daquela pergunta que você me fez? Ele fez cara de confuso, depois se lembrou. Baixou os olhos, envergonhado. Mãe, eu não queria ter. Interrompi ele. Não. Não se desculpa. Você fez a pergunta certa na hora certa. Porque me obrigou a olhar no espelho e decidir quem eu queria ser. E agora, eu quero que você escolha uma coisa. Escolher o quê? Metade desse dinheiro é seu. Você trabalhou comigo. Editou tudo. Foi meu sócio. Então você vai escolher. Quer guardar para o futuro ou quer comprar alguma coisa que você sempre quis? Ele ficou me encarando, boquiaberto. Mãe, esse dinheiro é seu. Eu só ajudei. Nós fizemos juntos. Então você decide. Ele pensou por um longo minuto. Depois disse, com a voz firme: Guarda. Guarda e usa para abrir uma conta para o seu negócio. Para comprar equipamento melhor. Para crescer. Eu quero ver você crescer, mãe. Abracei meu filho tão forte que ele reclamou que estava sem ar. Mas não soltei. Porque naquele abraço estava tudo que eu não sabia dizer. Gratidão. Amor. Orgulho. Perdão. Promessa. Com aquele dinheiro, comprei um celular melhor para gravar vídeos. Comprei um aspirador de pó profissional. Comprei um kit de produtos de limpeza de qualidade. Guardei o resto numa poupança. Pela primeira vez em 3 anos, eu tinha uma reserva. Pequena, mas real. Meu trabalho cresceu. Mônica me indicou para 2 outras empresas. Gravei mais cursos. Meu Instagram chegou a 1.000 seguidores. Comecei a receber convites para dar palestras em eventos pequenos de empreendedorismo feminino. A primeira palestra foi num sábado de manhã numa associação de moradores da Tijuca. Tinham 20 mulheres na sala. Mulheres como eu. Mulheres que tinham passado dos 40, dos 50 e sentiam que o mundo não tinha mais espaço para elas. Falei da minha história. Falei da pergunta do meu filho. Falei de como aquela dor tinha virado combustível. Quando terminei, 3 mulheres vieram me abraçar chorando. Uma delas, Dona Célia, de 61 anos, me disse: Eu precisava ouvir isso. Obrigada por me lembrar que não acabou ainda. Voltei para casa naquele dia sentindo que tinha encontrado meu propósito. Não era só organizar casas. Era lembrar as pessoas do próprio valor. Era provar que recomeçar é possível em qualquer idade. Era transformar dor em direção. Mas nem tudo eram flores. Houve dias difíceis ainda.
Um cliente cancelou um trabalho de última hora e eu perdi uma renda que já tinha contado. A geladeira quebrou e precisei gastar quase todo o meu fundo de emergência. Meu filho ficou doente e faltou uma semana na escola, e eu precisei ficar com ele, perdendo trabalhos. A vida não tinha virado um conto de fadas. Mas tinha virado possível. Tinha virado digna. Tinha virado minha. Uma noite, uns 5 meses depois daquela pergunta fatídica, estava sentada na cozinha atualizando minha planilha financeira. Meu filho chegou da aula de inglês empolgado. Mãe, fizemos um teste de nível hoje. UPAC Pro Avançado. Levantei e abracei ele. Eu sabia. Você é inteligente demais. É porque você não desistiu, mãe. Porque você pagou o curso mesmo quando era impossível. Porque você acreditou em mim. E você acreditou em mim, filho. Mesmo quando eu tinha esquecido como acreditar. Ficamos ali, de pé na cozinha, abraçados. A luz ainda piscava de vez em quando. O cheiro de mofo ainda subia do ralo. As paredes ainda tinham as mesmas manchas. Mas alguma coisa tinha mudado. Não era o lugar. Éramos nós. Fim do bloco 3. Me confirme para eu continuar com o bloco 4, final. 1 ano depois daquela terça-feira que mudou tudo, acordei num apartamento diferente. Não tinha me mudado. As paredes ainda eram as mesmas, o sofá surrado continuava lá, a geladeira nova que comprei com muito suor ainda fazia aquele barulho irritante. Mas o apartamento era diferente porque eu era diferente. E meu filho também. Era 7 da manhã de um sábado. Preparei café, como fazia todo dia agora sem culpa, sem calcular se podia ou não. Sentei na mesa da cozinha com meu notebook, o mesmo velho, mas que agora tinha uma capa nova que meu filho me deu de presente. Abri minha agenda. Tinha 3 consultorias de organização agendadas para a semana seguinte. Tinha uma gravação de conteúdo para uma empresa de tecnologia na quinta. Tinha uma palestra num evento de empreendedorismo feminino no próximo sábado, dessa vez para 200 pessoas, no auditório de verdade, com microfone e tudo. Meu Instagram tinha 3.700 seguidores. Tinha um e-mail com 15 mensagens não lidas de pessoas pedindo orçamento, fazendo perguntas, compartilhando suas próprias histórias de recomeço. Cada mensagem era um lembrete de que eu não estava sozinha, de que minha história tinha tocado outras vidas. Meu filho saiu do quarto bocejando, o cabelo bagunçado como sempre. Ele tinha 18 anos agora. Estava no último ano do ensino médio. E tinha acabado de ser aprovado numa bolsa integral de programação numa das melhores escolas técnicas da cidade. Quando recebeu a notícia, 2 semanas atrás, ele me ligou chorando. Chorando de alegria. E eu chorei junto, ali no meio da casa de uma cliente, sem me importar com nada. Bom dia, sócia, ele disse, me dando um beijo na testa e servindo café. Socha. Ele tinha começado a me chamar assim depois que oficializamos a parceria. Ele cuidava de toda a parte digital do meu negócio. Redes sociais, edição de vídeos, agendamento, até um site simples que ele mesmo criou. Eu insisti em pagar a ele. Não muito, porque ele ainda estudava, mas o suficiente para ser justo. Ele guardava cada centavo para a faculdade. Bom dia, cinegrafista oficial, respondi. Era nossa piada interna. Ele sentou do meu lado com uma torrada e olhou a agenda comigo. Mãe, você viu que aquela empresa de São Paulo te mandou proposta? Querem que você vá lá dar um treinamento presencial. 3 dias, tudo pago, mais 2.000 de cachê. Eu tinha visto. E tinha ficado apavorada. Viajar. Eu que mal saía de Copacabana. Falar para uma sala cheia de executivos de São Paulo? Vi, mas não sei se aceito. É longe, é muita responsabilidade. Meu filho me interrompeu com aquele olhar sério que ele fazia quando queria me dar um puxão de orelha. Mãe, há 1 ano, você achava que não servia para nada. Hoje, uma empresa de São Paulo quer pagar para você ensinar os funcionários deles. E você vai dizer não por medo? Aquela mulher que enfrentou tudo, que recomeçou do zero, que provou para si mesma e para o filho dela que era capaz, vai desistir agora. Respirei fundo. Ele tinha razão. Claro que tinha. Você tá ficando chato de tão inteligente, brinquei. Herdei de você. Aceitei a proposta. Viajei para São Paulo no mês seguinte. Foram os 3 dias mais desafiadores e mais gratificantes da minha vida.
Falei para 60 pessoas sobre organização, sobre produtividade, sobre como pequenas mudanças em casa geram grandes mudanças na vida. No último dia, uma moça de uns 30 anos veio falar comigo. Ela tinha os olhos cheios de lágrimas. Mariana, eu tô passando por uma depressão. Minha casa tá um caos. Minha vida tá um caos. Mas ouvindo você falar, percebi que posso começar pequeno. Posso arrumar uma gaveta. Depois outra. E aos poucos, ir me encontrando de novo. Obrigada. Abracei aquela desconhecida ali mesmo, no meio do auditório. Porque eu sabia exatamente como ela se sentia. Eu tinha sido ela. Voltei pro Rio com R$ 2.000 no bolso e uma certeza no coração. Eu tinha encontrado meu lugar no mundo. Não era um lugar físico. Era um propósito. Era servir. Era ajudar. Era lembrar as pessoas de que elas importam. Não importa a idade, não importa quantas vezes tenham caído. O negócio continuou crescendo. Nada explosivo, nada de ficar rica da noite pro dia. Mas crescimento sólido, consistente. 6 meses depois, consegui alugar uma salinha pequena num coworking da Tijuca. Era minúscula, mas era minha. Coloquei uma plaquinha na porta. MS Organização, Mariana Souza. Todo dia, quando chegava ali, eu parava para ler, para lembrar de onde tinha vindo. Meu filho me ajudou a montar o espaço. Compramos uma mesinha, 2 cadeiras, uma estante. Ele imprimiu e emoldurou a primeira foto que postamos no Instagram, aquele antes e depois de uma cozinha. Pendurou na parede. Para você nunca esquecer, mãe. Comecei a dar aulas presenciais de organização aos sábados. Grupos pequenos, 5 pessoas por vez. Cobrava R$ 100 por pessoa, 3 horas de aula. Ensinava tudo o que tinha aprendido na prática e nos vídeos. As turmas enchiam. Sempre tinha fila de espera. Numa dessas aulas, uma senhora de uns 65 anos levantou a mão no meio da explicação. Mariana, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você sempre foi assim? Sempre teve essa força toda? A sala ficou em silêncio esperando minha resposta. Respirei fundo. Não. Há 1 ano e meio, meu filho me perguntou como era não servir mais para nada. E naquele momento, eu não tinha resposta. Porque eu realmente achava que não servia. Achava que minha vida tinha acabado aos 50 anos. Mas sabe o que descobri? Que a gente só não serve para nada quando desiste de tentar. Quando aceita o rótulo que os outros colocam na gente. Eu decidi não aceitar. Decidi provar para mim mesma que eu ainda tinha valor. E aqui estou. 3 mulheres começaram a chorar. A aula parou por 10 minutos enquanto compartilhávamos histórias, abraços, esperança. Em casa, a relação com meu filho se transformou completamente. Não éramos mais apenas mãe e filho. Éramos amigos. Éramos time. Ele me contava sobre as garotas que gostava, sobre os planos para a faculdade, sobre os medos e sonhos. E eu contava para ele sobre meus desafios no trabalho, sobre as inseguranças que ainda me visitavam, sobre os sonhos que ainda queria realizar. Uma noite, estávamos jantando quando ele disse, de repente: Mãe, eu te devo um pedido de desculpas. Por quê? Por aquela pergunta. Como é não servir mais para nada? Foi cruel. Foi injusto. Você sempre serviu. Sempre lutou por mim. Eu estava com raiva porque não conseguia entender que você estava fazendo o melhor que podia. Desculpa. Segurei a mão dele por cima da mesa. Não se desculpa. Sabe por quê? Porque aquela pergunta me salvou. Me acordo. Me obrigou a sair da paralisia. Você, sem saber, me deu o empurrão que eu precisava. Então, obrigada. Ele apertou minha mão de volta. A gente faz uma dupla boa, né? A melhor. Hoje, quando olho para trás, vejo o caminho todo. Vejo a mulher quebrada que eu era naquela terça-feira de manhã. Vejo as lágrimas, o medo, a sensação de estar invisível pro mundo. Mas vejo também a decisão. O momento em que escolhi não aceitar aquele fim. O momento em que escolhi recomeçar, mesmo sem saber como, mesmo com medo, mesmo achando que era tarde demais. Aprendi que nunca é tarde. Que não existe idade para recomeçar. Que o valor de uma pessoa não está no salário que ganha ou no cargo que ocupa, mas na capacidade de se levantar toda vez que cai. Aprendi que às vezes nossos filhos nos fazem as perguntas mais difíceis não para nos machucar,
mas para nos acordar. Aprendi que servir não significa ser perfeita. Significa estar presente. Significa tentar. Significa não desistir de si mesma, mesmo quando o mundo inteiro já desistiu. Meu negócio não me deixou rica. Não tenho carro importado nem apartamento na Zona Sul Nobre. Mas tenho dignidade. Tenho propósito. Tenho contas em dia. Tenho um filho que me respeita e admira. Tenho uma comunidade de mulheres que me acompanha e se inspira. Tenho paz quando deito a cabeça no travesseiro. E isso vale mais que qualquer fortuna. Há poucos dias, meu filho me mandou uma mensagem durante o expediente. Era uma foto antiga, daquele caderno onde escrevia as primeiras listas de habilidades e sonhos. Ele tinha guardado. Embaixo da foto, ele escreveu: Mãe, você riscou todos os itens dessa lista. E adicionou mais 20. Você é minha inspiração. Te amo. Chorei no meio da salinha do coworking. Chorei porque dói. Dói no bom sentido. Dói saber que quase desisti. Dói pensar em quantas mulheres ainda estão naquele lugar escuro onde eu estava, achando que não servem para nada, esperando alguém lhes dizer que sim, que servem, que importam, que podem. É para essas mulheres que conto minha história. É para elas que levanto todo dia e faço o que faço. Porque se eu conseguir, qualquer uma consegue. Não é sobre talento. Não é sobre sorte. É sobre decisão. É sobre acordar num dia qualquer e escolher não aceitar a derrota. É sobre pegar a dor e transformar em movimento. Então, se você chegou até aqui, se ouviu minha história inteira, eu quero te fazer um convite. Não, 2 convites. O primeiro, comenta aqui embaixo sua história. Não precisa ser grande, não precisa ser épica. Só precisa ser verdadeira. Qual foi aquela pergunta, aquele momento, aquela dor que te acordou? Ou qual é a dor que ainda te paralisa? Compartilha. Porque tem centenas de pessoas aqui que entendem, que já passaram, que vão te abraçar mesmo sem te conhecer. Você não está sozinha. Nunca esteve. O segundo convite, olha ao seu redor. Tem alguém que precisa ouvir isso? Tem aquela amiga que está desistindo? Aquela tia que se aposentou e não sabe o que fazer da vida? Aquela vizinha que criou os filhos e agora se sente vazia? Compartilha esse vídeo com ela. Porque talvez seja a mensagem que ela precisa para recomeçar. Eu era uma faxineira de 52 anos que achava que a vida tinha acabado. Hoje sou empresária, palestrante, professora. Não porque fiz algo extraordinário, mas porque me recusei a acreditar que meu tempo tinha passado. O seu tempo não passou. Nunca passa. Enquanto você respira, você tem chance de recomeçar. De servir. De importar. De brilhar. Então responde aquela pergunta que meu filho me fez. Como é não servir para nada? Eu não sei. Porque eu sirvo. E você também serve. Sempre serviu. Só precisava lembrar. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada por ter ouvido minha história. Agora vai lá e escreve a sua. Eu acredito em você. Do mesmo jeito que meu filho acreditou em mim naquele dia na cozinha, quando escreveu topo numa folha amassada. Topari comicar comigo? Fim do bloco 4, final.